Deus pela vida do pastor Daniel, pastora Beth, por esse tempo de comunhão com cada um de vocês. E peguei um trânsito bem complicado de Osasco aqui. Estão construindo uma parte da Marginal Tietê. Estão mexendo na pista, então foi uma batalha. Mas glórias a Deus que estamos aqui. Não sei bem exatamente, né? Eu tenho uma ideia do que fora dito antes de eu chegar, mas só fazendo aqui um adendo, se não foi dito, qualquer dúvida que você tiver referente à matéria, irmão, você tem um grupo de teologia lá, você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua indagação a qualquer hora. Às vezes eu não respondo no mesmo momento, mas eu vou estar lá pronto para responder, além dos demais pastores, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à matéria, envia lá no grupo, porque você pode mandar um áudio ou um texto, que lá nós procuramos esclarecer a sua dúvida. Uma outra coisa que eu disse recentemente, acho que tem uns 3 dias, eu acho, o pastor Daniel, com a pastora Beth, com o pastor Eri, é que o conhecimento teológico, ele vai se montando a cada dia. Tem coisa que na matéria teontologia você não pegou tudo, não entendeu. Na antropologia já soma mais um pouco, esclarece algum ponto lá da teontologia. Aí, de repente, nós entramos em a martiologia. Por exemplo, a martiologia está muito ligada com a antropologia. Quando você estuda a martiologia, você entende coisas aqui da antropologia. De maneira que, quando você conclui, ou à medida que você vai avançando no estudo, as coisas vão ganhando forma, vão esclarecendo. O que você não pode é pensar que, pelo fato de você não entender algo completamente agora, não significa que você não vai absorver conhecimento, não vai ter conhecimento e não vai ampliar a gama de conhecimento seu. Pode ter certeza que vai. Amém? Hoje, então, nós estamos principiando aí a matéria Antropologia Bíblica. Se você que puder aí, abre o seu livro. Está no capítulo... O de vocês está em qual capítulo? No meu está no capítulo 47. Porque foi a primeira... tiragem do livro, então veio com menos páginas. A página 78, 68, a página 68 do nosso livro aí de teologia, de antropologia. E aí quais são os pontos da antropologia que nós vamos discutir? Nós vamos analisar aí nesses 3 capítulos, serão 2 aulas. Então eu vou dar essa aula hoje, semana que vem é feriado, na outra semana eu vou dar essa outra aula de teontologia. E aí eu fecho essa matéria. E aí eu fecho essa matéria de antropologia entre essa aula e a outra, porque são 3 capítulos só. Eu digo que são 3 capítulos só, mas é muito vasto o assunto. Mas nós vamos resumir, ok? Então, antropologia, eu não vou colocar os slides agora, no intervalo nós colocamos. Então, antropologia, antropos, ou antropos, dependendo do lugar, é a doutrina do homem. É a doutrina humana. É a doutrina do ser humano. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Quando nós falamos de doutrina do homem, a palavra doutrina também você pode trocar por conhecimento, um tratado. Então, a antropologia é um estudo, um tratado do homem, sobre o homem. Antropos e logia, ou logos, estudo ou tratado, acerca do humano. Agora, acerca de que humano nós vamos estudar? A antropologia, de forma geral, ela é abordada pela ciência. A antropologia, de forma geral, a ciência estuda a etnologia, a história humana. A antropologia, de forma geral, estuda o homem como ser social, como cidadão. Ok? A antropologia, de forma geral, estuda formação de pele, estuda a coloração de pele, estuda a língua. A antropologia, de forma geral, ela faz uma análise do homem, partindo principalmente daquela ideia do evolucionismo, a ideia em Darwin. Isso aqui é a antropologia geral, que tudo começa com bactéria, com o que seria moléculas, que viram célula, até se tornando um primata, e desse primata comum evolui a ponto de chegarmos ao que temos hoje, o homem e o macaco, seres distintos.
Isso aqui está dentro da antropologia geral. Mas e a antropologia bíblica? A antropologia bíblica, ela estuda o homem a partir da ideia de que Deus é o autor da criação. A primeira coisa na antropologia bíblica que nós entendemos é quem é o homem dentro da Bíblia. Quem é o homem dentro da visão teológica? Quem é o homem quando nós analisamos dentro da visão de Deus? O salmista, ele questiona, quem é o homem para que tu te lembres dele? Qual é a sua formação, a sua base, a sua substância, a sua natureza? Quem é o homem? A sua origem? Quem é o homem? Que tipo de significância ele tem para o Senhor? Para que tu te lembres dele. E aí o salmista, ele está usando aí um método que nós chamamos de método socrástico. Embora o salmista que vivia antes de Sócrates, eu estou dizendo, nós hoje falamos acerca desse tipo de comportamento de método socrático. Qual é? É aquele método que quando eu pergunto, tendo eu mesmo a resposta. É apenas parte da retórica. Eu fazer uma pergunta como método de ensinar, como forma de ensinar. Eu pergunto tendo a resposta. Ele diz, quem é o homem para que tu te lembres? Aí em seguida ele diz, olha, o Senhor fez ele um pouco menor que os anjos. Ele disse, um pouco menor que os anjos, que o malar, o mensageiro. O Senhor fez ele um pouco menor, primeiro. Segundo, depois diz assim, mas de honra o coroaste. De honra e de glória. Então a antropologia bíblica, o homem dentro da Bíblia, o homem dentro da teologia, o homem dentro da perspectiva de Deus, ele é a coroa da sua criação. O homem dentro da perspectiva bíblica, ele é dotado de honras dado por Deus. O homem dentro da perspectiva divina, ele é coroado de glória. Você tem um lugar importante. Então você não seria o fruto do acaso. Você não é simplesmente um golpe de sorte. Você faz parte do projeto de Deus na terra. Isso aqui é o ponto de partida da antropologia. Mas o que outros pensamentos dizem por aí? O que outros conceitos filosóficos dizem por aí acerca do homem? E no nosso livro, logo na primeira página, apresenta aí a questão do homem como máquina, o homem como animal, o homem como meros peões do universo. E aí depois nós vemos a perspectiva cristã acerca do homem. A criação do homem à luz da Bíblia, direto das Escrituras. A criação humana direto das Escrituras. Então, primeiro ponto a ser analisado aí, já que nós definimos o termo antropologia, o antropos aí sendo a palavra grega, e o logos estuda ou tratado, no hebraico a palavra humano aí, para homem aí, é Adam, para humano, e quando nós estudamos a antropologia, a doutrina do homem, nós estamos generalizando. Estamos falando da humanidade em si, e não da figura do sexo masculino. E aí, quais são os pontos principais que nós vamos analisar? Vamos analisar o que algumas filosofias dizem acerca do homem. E aí nós vamos entender qual é a origem do homem, como ele foi criado, qual o significado teológico da criação do homem. A Bíblia ensina uma unidade da raça humana. Vamos ver a natureza humana, do que o homem é constituído. Existe duas substâncias, uma substância material e uma espiritual. Vamos entender esses pormenores aí. Primeiro, vamos fazer uma análise de alguns pensamentos filosóficos, algumas coisas relacionadas à doutrina do homem, à antropologia, mas dentro de um conceito fora da Bíblia, dentro daquilo que a sociedade o vê, que os grupos filosóficos o vê. E aí, nós vamos ver aí a primeira parte, onde está escrito assim, o homem como máquina. Então, uma perspectiva dominante acerca dos homens é definida de acordo com o que eles são capazes de fazer. Por exemplo, nós temos a visão aí do empregador. A empresa, quando contrata o parceiro para trabalhar,
ela está preocupado com o bem-estar, com a vida, com a saúde deste funcionário no dia a dia? Ou ela está preocupada que esse funcionário mantenha a sua saúde legal para que ele continue produzindo, para que ele continue trabalhando? Aqui nós vemos a ideia do homem como máquina, no sentido de que, quando você olha para a sociedade atual, você vê as pessoas com a necessidade de ver o homem funcionando, nem sempre pelo bem-estar dele próprio, mas pelo bem de outrem. E isso, quando analisado dentro de um contexto geral. Embora, ou seja, em todas as instâncias, em todas as áreas, de forma sistêmica, embora nós não podemos generalizar, dizendo que toda empresa, ao contratar, só está preocupado com a saúde do parceiro que está ali dentro, única e exclusivamente por causa dos meios de produção, por causa do capital que ele vai trazer de volta. E aí, quando nós falamos do homem como máquina, nós entendemos exatamente a partir desta ideia, em que o ser humano ele tem vida, ele existe, ele funciona nessa terra e ele vende a sua vida, ele vende as suas horas, ele vende o seu trabalho para ele obter um recurso financeiro disso daí. E a verdade é que em todas as esferas, desde os que pensam naquele sentido, o capitalismo que explora, ou dentro de um pensamento do que está embaixo do proletariado que deve se revoltar para buscar a supremacia e a dominância, em qualquer que seja o ponto de vista desta ideia de um proletariado que luta pela subsistência, ou seja, o proletariado que está aqui embaixo, trabalhando, a mão de obra, o que produz, o proletariado que luta, ou a ideia do capitalismo, partindo desse pensamento de que no capitalismo o patrão está lá em cima, ele só ganha e explora quem está embaixo. Independente de quais sejam as visões, de qualquer forma, nós olhamos filosoficamente, o homem ele é uma espécie de máquina, que ele tem que funcionar, seja para o Estado, para produzir completamente para o Estado, e o Estado lhe devolver, ou dentro do capitalismo, no meio privado, em que ele produz, vende as suas horas e o meio privado lhe paga, independente de qualquer coisa. O homem ele traz esse sentido de máquina dentro de um ponto de vista filosófico deste mundo. Uma outra forma de ver o homem é como animal. Aqui nós vemos uma concepção do ser humano com a ideia do parecido com o animal, e aqui falando do animal irracional, ou do animal da sua forma evoluída, mais sobreposto. O pensamento aqui não é daquele animal bem primata. A ideia aqui é um pensamento filosófico de uma espécie que está quase chegando ao nível do que nós nos tornamos. Um ser biopsicossocial, uma vida pensante para viver em sociedade. Esse aqui é um outro pensamento, é uma ideia de querer igualar o homem ao animal, de igualar o homem a um ser menor, de igualar o homem a um ser pequeno, ainda que este ser menor do que o homem seja, ele tem o seu grau de evolução, ele seja um pouco melhor, ele seja superior. Isso aqui é uma outra ideia que está presente ainda dentro da sociedade. E aí diz uma observação que dentro da psicologia behaviorista é que faz uma análise dessa questão. O behaviorismo é uma forma de psicologia que analisa a ideia a partir dos comportamentos. Inclusive, dentro dessa análise da ideia dos comportamentos, você pode evoluir o ser por meio de punições e por meio de benefícios. Então você pega, por exemplo, um animal irracional, você pega um ratinho, e se ele estiver com sede, depois de você deixar ele alguns dias sem beber água, você vai lá, pinga uma gotinha de água na boca dele e ele tem a sua sede saciada, ainda que por um pouco de tempo. E se você agora pingasse direto, jogasse direto no estômago dele, sem passar pelo processo gustativo, como ele reagiria? Se você faz isso com o ser humano ele existe
ele pensa, ele tem os seus 5 sentidos que faz ele comunicar-se com tudo que está ao seu redor, que é material. O que ele vê, o que ele ouve, o que ele apalpa, o que ele degusta. Se nós, por exemplo, fizéssemos no humano o experimento de levar o alimento sem passar pelo sistema gustativo, que tipo de reações nós vamos ter? Um animal, por exemplo, que está sedento, se você pegar ele e deixar ele durante muito tempo com sede, mas que é uma espécie de um castigo, e você der para ele um caminho, um animal irracional, você der para ele um caminho, para ele chegar à água, já foi feito experimento assim, ele trilha um caminho para chegar até a água, para saciar a tua sede. Isso mostra o quê? Que ele estaria num processo de evolução, aprendendo. Então, dentro da psicologia behaviorista, a ideia é o quê? Que o homem, ele pode ter passado por esse processo de evolução, de melhora, de crescimento. E eu não estou falando aqui só daquela ideia da evolução dentro do ponto de vista de Darwin, do evolucionismo. Nós estamos falando sobre a ideia de que o homem, ele tem um certo tipo de vida inteligente, esse homem comparado ao animal, mas quando ele é submetido a certas pressões, a certas punições, a ter que fazer coisas, ele evolui, ele muda de posição, ele sai do lugar para que ele possa adquirir alguma coisa. Com isso ele evolui um pouco mais. Esse aqui seria... Você conseguiu entender? Conseguiram entender? Conseguiu pegar? Isso aqui seria um pensamento também do homem como um animal. Então nós temos o homem como máquina, mas isso não é uma visão de Deus, não é uma visão bíblica e não é uma visão teológica. Nós temos o homem como animal, é uma ideia filosófica. E nós temos o homem como meros peões do universo. Por exemplo, essa aqui é uma ideia fatalística. Eu nasci pobre, morro pobre. O rico vai ficando cada vez mais rico. Não importa o que nós façamos, no final, a política está no poder, as pessoas estão no poder no mundo político, e nós aqui embaixo, nós somos o quê? Meros peões nesse jogo de poder, em que eles estão lá em cima cada vez mais forte, e nós aqui embaixo, acreditando que o poder realmente está emanando do povo, mas no final de tudo, nós votamos, colocamos gente lá, eles continuam todos no poder, todos enriquecendo, todos crescendo, todos melhorando em questões materiais, enquanto que o ser humano está aqui embaixo, sofrendo. Isso aqui é um conceito filosófico, é uma ideia do homem como mero peão dentro do universo. Era como se tivesse uma energia cósmica, é como se tivesse um padrão de lei natural que vai acontecendo, que vai empurrando o ser humano para aquela vida fatídica, aquela vida sem uma esperança, sem uma expectativa, que ele roda, roda, roda e no final ele chega no mesmo lugar. Isso aqui é uma ideia filosófica do homem como um mero peão. E aqui para você, toda vez que você quiser gravar coisas, eu te aconselho a trabalhar por tópicos. É muito importante isso. Deixa eu só dar uma pausa aqui para você entender isso aqui. Por exemplo, nós colocamos o homem como máquina. Você anota. Então, para você gravar bem os assuntos e aprender, nós iniciamos falando antropologia, o significado anthropos, homem, no grego, do latim homo, que alguns filósofos acreditam que vem de humus, terra, do hebraico Adam, humano. Ok, você anotou isso aí, introdução do que é antropologia. Por tópicos, você coloca lá o homem como máquina, só anota o tópico e deixa ele grifado, mostrando que é o ponto principal de dentro que nós estamos estudando. E aí, dentro desse tópico, você risca pequenas coisas, algumas coisas, só para ti manter aquele assunto na mente. Depois, segundo tópico, o homem como animal. É um segundo tópico, você pode colocar número 2, o homem como animal. Você está riscando. Você tem um livro, você está acompanhando, mas é bom você riscar. Por quê? É comprovado, é método pedagógico. Nós temos aqui uma diretora de escola, né, que foi diretora de escola, nossa pastora Beth. Então, é um método pedagógico. Você, quando escreve, você aprende mais do que quando você apenas ouve.
Então não importa o quanto você risca, é seu mesmo material. Enfia ali a caneta, enfia o lápis, risca, porque quando você faz isso, você está memorizando. E quando você coloca na prática, tenta passar isso para outras pessoas, tenta ensinar, isso vira aprendizado. Ok? Aqui você não aprende, aqui você memoriza. É que nós chamamos de aprendizado, né? Você aprende memorizando, vamos colocar assim. Você aprende memorizando. Mas o aprendizado mesmo ele se dá na prática, quando você começa a ensinar isso para outras pessoas. Você provoca o teu cérebro a trazer aquilo que está lá dentro guardado. Então não tenha medo de falar desses assuntos, dependendo de qualquer que seja o lugar. Porque é isso que vai ativar seu cérebro, vai ativar a curiosidade e o desejo por aprender cada vez mais. Então a ideia do homem aí como um mero peão dentro do universo, ela é uma ideia meio fatalística. Essa ideia fatalística é como... como entender essa ideia do fatalismo? É como se você não tivesse a possibilidade de sair de dentro dessa roda que gira na mesma direção e que sai sempre no mesmo lugar. O fatalismo é essa ideia de que a vida, ela vai terminar assim. Você começou mal, vai terminar mal, para você não tem esperança, você está embaixo, vai viver sempre embaixo. As coisas para você não chegarão a um lugar que você almejou, que você sonhou, que fosse grande, não tem como. Você vai viver sempre isso. Essa ideia filosófica, ela é pessimista. Ela é interessante quando colocada dentro da esfera geopolítica, na política do mundo, falando do nosso Brasil, ela é interessante realmente porque te faz pensar sobre o nosso papel como ser social, como cidadão, que é pertinente da antropologia analisarmos isso. O homem como ser social, o homem como cidadão, o homem como ser humano, a sua responsabilidade pessoal. E é por isso que eu sempre digo a todos os nossos alunos, por onde passam, quando tem essa oportunidade, gente, não fique brigando por causa de políticos. Não faça inimizade com a tua família, com teus parentes, por causa de políticos. Deixa eu te dizer, embora existam muitos políticos honestos e decentes, parece até que caiu um raio, né, do céu quando a gente fala isso, né? Existe, irmãos. Embora exista políticos honestos e decentes, mas no final de tudo, irmãos, eles estão lá, eles estão no poder. Ainda que briguem por políticas públicas, por políticas sociais, que tentam governar, administrar, mas no final o ser humano que os coloca lá está aqui embaixo. E não adianta você querer, às vezes, arrumar briga, confusão, embora dá vontade de arrumar umas brigas, umas confusão por aí de vez em quando. Embora você arruma briga, confusão com pessoas aqui, e no final, os poderosos lá em cima, acaba um debate no plenário, acaba pegando um nas mãos do outro, sai, conversa, se encontra aqui ou acolá, e você aqui embaixo, brigando, achando que o fulano é o seu herói que te defende, que a fulana é a sua heroína que está à prol da tua vida. Não vai para esse pensamento, não. Agora, o que eu aconselho, o que eu recomendo, não é uma obrigação, não é uma imposição, é uma exposição, é uma ideia, é que você, como cristão, pense politicamente de acordo com grupos ou pessoas que tenha um estilo de pensamento filosófico, a maneira de viver, que pelo menos se pareça com o estilo cristão. Ah, mas o cristão não é cristão. Não é. Mas o comportamento, o estilo, as certas maneiras de fazer políticas, é uma coisa que não fere os nossos princípios, então fique aí. E lembre-se, irmão, no final, política vai ficar tudo para trás, os sistemas vão cair. O reino de Deus é que é eterno e permanecerá para todo sempre. Então nunca tenha problema com mudar a mentalidade, mudar pensamento, mudar posturas ideológicas, posturas políticas. Por quê, irmão? Porque no final isso tudo vai ficar e você vai transcender. Você vai subir para a glória, aleluia. E não tem coisa maior do que isso. Mudar é fácil. Nós só precisamos vencer o quê? O nosso orgulho. E todos nós somos seres orgulhosos. Isso também é inerente do ser humano. É antropológico. Nós somos seres orgulhosos. Todo mundo, Márcio Leopoldino, tem o seu grau de orgulho. Você tem o seu grau de orgulho. Quando eu digo não quero mudar, é orgulho. Quando eu acho que eu não mereço ganhar uma coisa,
é orgulho. Quando eu acho que eu não sou bom o suficiente, é orgulho. Quando eu acho que eu não sou capaz, é um orgulho presente. E o orgulho está muito presente em pessoas rejeitadas, pessoas abusadas, pessoas deixadas de lado, pessoas que em algum momento se sentiu emocionalmente rejeitadas. Ela desenvolve o orgulho, porque o orgulho é um sistema de defesa. É uma maneira da pessoa se defender. Ninguém me toca, ninguém me fere, ninguém me machuca. E agora eu sou bom. É uma forma de defesa o orgulho. Ninguém me toca, ninguém mexe comigo. A pessoa acha que ela está por cima o tempo todo. É a maneira apenas dela se defender. Ela é uma pessoa acuada, ferida, machucada. Então ela se defende atrás do orgulho. E o não querer mudar, o não querer adotar novas posturas, nova forma de pensar, é orgulho. Nasci assim e vou morrer assim. É orgulho. E nós temos que tomar cuidado, porque o orgulho precede a queda. Quando eu falo de orgulho aqui, nós estamos falando no sentido de soberba. Não no sentido de, poxa, eu tenho orgulho de ter comprado isso daqui. Ou tenho orgulho de ter adquirido meu primeiro terreno, minha primeira casa, meu carro. Tenho orgulho de mim pelo que eu fui. Isso aqui é diferente, isso aqui é positivo. Ok? Fez sentido para vocês? Quem acha que é humilde demais é orgulhoso. A pessoa que ela tem esse sentimento, eu sou humilde. Não, já é orgulho. Porque o humilde não diz eu sou. Ele apenas é. O humilde não precisa dizer eu sou. Quem é sabe que é. Até no comportamento de achar que se era humilde, pode ter orgulho escondido. É por isso que o orgulho ele é uma ferramenta perigosa, carnal, satânica. Nós temos que tomar cuidado como homens espirituais, humanos espirituais. Existem 3 tipos de humano. Existe o humano natural, existe o humano carnal. Isso aqui era importante você anotar. Existe antropologia bíblica. Existe o humano natural, o humano carnal e o humano espiritual. Porque se o velho homem se corrompe, o homem espiritual, disse Paulo, esse não se corrompe. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal, o homem natural é o homem lá do mundo, não convertido. Esse é o homem natural. Paulo disse que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Quem lembra desse texto? Onde está escrito? Quem lembra? É 1 Coríntios 13. O homem natural, acha aí, pastor Daniel, por favor. Romanos, o homem natural não discerne as coisas espirituais. O homem natural é quem? É o homem que está lá no mundo. É o homem que ainda não segue, não serve, não anda com Deus. Esse é o homem natural. Quem é o homem espiritual? É o que nasceu de novo. Saiu do estado de natural para espiritual. Esse é o homem espiritual. É o que nasceu de novo. Agora, quem é o homem carnal? É aquele que veio para o templo, se tornou um religioso, conhece textos bíblicos, conhece todas as modalidades religiosas, mas ele vive escravo do pecado e não livre pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Chegue ao homem natural lá fora, ao homem não convertido, para explicar certas coisas relacionadas à fé, a sua comunhão com Deus. O que motiva você? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Porque pensa comigo, o homem natural olha e diz assim, espera aí, eles passam ali na frente e de repente vê você entrando aqui dentro. Fala, poxa, o camarada trabalha a semana toda, à noite poderia estar em casa descansando, mas ao invés disso ele faz um esforço danado para ir aprender teologia. No domingo, ele poderia estar com a família em tantos lugares, mas ele vai para o templo religiosamente, religiosamente aqui no bom sentido da palavra, costumeiramente, ele é capaz de pegar 10% das suas rendas, em um país que economicamente não anda bem, que não anda legal as coisas,
ele é capaz de entregar 10% no tempo, ele entrega ofertas, depois de já ter visto e ouvido de tanto escândalo no meio religioso. Aí alguém olha e diz, é um bobo, é um besta, é um idiota. Mas não para analisar da perspectiva de mundo espiritual, de revelação divina, de compreensão do divino, do eterno, de compreensão das coisas gloriosas que estão além daquelas palpáveis, tangíveis. O homem natural não discerne coisas espirituais. Quando reúne uma turma, entra dentro de um ônibus, vai para uma região, seja entre os sertanejos, seja Vale do Piancó, seja no Vale de Jequitinhonha, onde precisa de trabalho missionário e tem sido feito, entre os ribeirinhos, entre os quilombolas, entre os indígenas, entre as comunidades dos ciganos, vai se preparar para aprender Libras, sendo que você não vai exercer a profissão. Mas vai aprender Libras, porque a comunidade do Sul, nós ganhamos 1%, até agora nós alcançamos, está precisando de missões, e aí, você fala, poxa, mas podia fazer uma especialização em tantas áreas legais para o bem-estar e o crescimento financeiro dele, mas ele vai inventar com aprender Libras para cuidar da comunidade dos surdos, que está precisando ser ganha para Cristo, sai daqui para ir para o extremo norte da África, correndo risco de vida, ou risco de morte, em nome de uma fé, de um Deus, de um Cristo, da Bíblia. O homem natural não discerne essas coisas, mas você discerne, você entende, você compreende, porque você tem a dimensão do espiritual, aleluia, glória a Deus. Essas coisas, a antropologia, ela separa o homem natural do homem espiritual. Agora, o homem carnal é aquele que entende de muitas coisas em contextos religiosos, tem muitas informações de ideias religiosas, mas não vive nada. Ele é o teórico. Não é o teólogo, é o teórico. Tem o teólogo e tem o teórico. E tem teólogos teóricos também. Ele é o teórico. E isso é perigoso. Então, agora, qual é a perspectiva cristã? Eu falei de algumas ideias filosóficas deste mundo, embora abordei coisas aí relacionadas ao cristianismo que nós pensamos, mas qual é a perspectiva cristã da humanidade? Então, em contraste com a perspectiva, a perspectiva cristã da humanidade é que nós somos criaturas de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Isso significa, em primeiro lugar, que se deve entender que a humanidade não se originou de um processo evolutivo aleatório, mas de um consciente, de um ser consciente, proposital, ou de um ato consciente, proposital de Deus. Portanto, a existência humana tem um motivo, tem uma razão, que repousa na intenção do Supremo, do Todo-Poderoso. E em segundo lugar, a imagem de Deus é intrínseca à humanidade. Não seríamos humanos sem ela. De toda a criação, somente nós somos capazes de ter relacionamento pessoal, consciente com o Criador e de reagir a Ele. É isso que a Bíblia diz, que a teologia diz, que Deus pensa a nosso respeito. Nós conseguimos nos relacionar com Ele. Ele se relaciona com nós. Nós entendemos que nós somos fruto da criação dele, a sua imagem e semelhança, com um propósito de governo, com um propósito e uma proposta de reino, com um propósito de dominar, de governar nesse mundo, de construir coisas. Esse aqui é o sentido, é o significado do homem dentro do conceito, dentro da ideia bíblica, dentro da ideia teológica. O homem não é fruto do acaso. O homem não é uma questão de evolução. O homem é projeto de Deus. E aí a grande pergunta filosófica que permanece desde os dias dos sofistas, que antecederam aos grandes filósofos Sócrates, Aristóteles, Platão, a grande pergunta filosófica é: quem sou, de onde vim e para onde vou? A Bíblia responde, Deus responde, a teologia responde. Deus é a base de você, da minha vida.
Ele é o princípio de tudo para nós. E é Ele quem nos criou. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde vim. E eu sei qual é o meu destino. Eu sei para onde eu vou. Quando Kierkegaard, um filósofo, quando Madame Simone de Beauvoir, também filósofa e escritora, e uma das grandes mulheres admiradas do feminismo, quando esses grandes, Heidegger, esses grandes filósofos surgiram, esses homens, eles não tinham uma esperança numa manhã, não tinham uma esperança num futuro, não acreditavam no transcendente, no que vai além dessa matéria. Eles eram extremamente materialistas ou existencialistas. Eu apenas existo e estou aqui. Materialismo, acredita apenas naquilo que é matéria. A matéria responde por tudo. Humanista, acredita apenas nisso, no humano e no hoje. E não pegaram isso daqui, a grandeza do que Deus diz para nós, da posição que a Bíblia nos dá. Deus nos coloca, primeiro, em um lugar de honra. Somos filhos, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador. Antes de aceitar Jesus como Salvador, ainda assim temos um lugar de honra, porque fomos criados por Ele e com a oportunidade para conhecê-lo melhor, relacionar-se com Ele. Segundo, com capacidades cognitivas para aprender, para se relacionar um com o outro, se relacionar com Deus, coisa que nenhum dos animais irracionais conseguem, podem. Nada na natureza, no mundo mineral, no ferro, na terra, nada no mundo vegetal, nas árvores, na fauna, na flora, os animais, nada consegue se relacionar com o Criador expressando adoração. Expressando adoração, comunhão, intimidade, falar e ser ouvido, ouvir enquanto Ele fala. Mas você e eu, nós, temos essa capacidade. É isso a nossa esperança, é a nossa perspectiva. Então, a Bíblia ela faz questão de relatar a criação humana. A Bíblia começa dizendo que embora Deus vai criar todas as coisas, Deus começa pegando esse universo que está submerso em água, esse universo que está submerso em água, quando Ele cria, e diz Deus, quando Ele começou o processo da criação, de forma progressiva, estava tudo submerso em água. Ele separa terra seca, as águas estavam acima dos céus e abaixo, acima e abaixo da expansão. Ele separou como mares, a expansão Ele chamou céu, Ele espraiou todas as coisas, colocou o universo, montou tudo. E agora Ele pega o ser humano e coloca lá, coroa da sua criação. E aí a Bíblia descreve a criação humana. A Bíblia descreve a criação humana, Gênesis capítulo 1, versículo número 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Nós vamos fazer um intervalo aqui e voltamos já. Criou Deus o homem, a sua imagem. Pode deixar, amigo, obrigado. Gênesis 1, verso 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, em primeiro lugar, o texto ele registra a decisão de fazer os seres divinos, os seres humanos, a sua semelhança. Outra coisa é a ação divina concretizada na decisão e na ação. Ele não apenas decide, mas ele age, ele faz. Agora ele decide aonde, em quem? Nele mesmo. No triuno divino. No triuno divino.
no Deus Trino. Ele diz: façamos o homem. Então ele, em um conluio, esse Deus que é trino e uno, é um em essência, indivisível. Na substância, ele é um. Mas ele é trino em propósito, sem que um seja menor do que o outro, na sua grandeza e na sua soberania, no seu poder, na adoração que recebe dos seus filhos, sem se dividir. Não é três deuses, é um só Deus. Não é triteísmo, três deuses, é um só Deus. Nesse conluio ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Tem uma decisão: eu quero fazer. Quem decide fazer é gente que tem poder. Quem decide fazer é gente que tem comando. Quem decide fazer é gente que tem controle. Quando você diz eu quero fazer, e se você faz é porque você possui essas faculdades. Capacidade de escolha, de decisão e poder de ação. Se Deus diz façamos, é uma decisão. E se Ele faz e fez, porque a Bíblia mostra o resultado, isso revela o poder dele. E ele não criou qualquer coisa. Eu estava conversando com uma mulher ontem, e ela disse, ela trabalha com inteligência artificial, ela literalmente trabalha com um grupo de pessoas atrás de um computador e mexe com essas coisas. E nós estávamos falando da possibilidade, debate hoje ético, se é ético ou não, gerar em úteros artificiais crianças. Existe a possibilidade hoje de se gerar fora do útero de uma mulher. A ciência trabalha para isso. 10 mil crianças, de uma pancada só, podendo escolher a cor do olho, cabelo, se vai vir com doenças ou não. Inclusive escolhendo para não vir com doenças. Tudo isso no útero artificial, sem, entre aspas, falando dessa visão da estética dos dias atuais. Por isso que eu digo entre aspas, sem deformar o corpo da mulher. Disse entre aspas, porque a mulher perder certas formas no corpo em nome da gestação não é deformação. É cumprimento de uma missão de ser mãe, que é um projeto glorioso e divino. É uma missão. Mas para uma sociedade que supervaloriza e classifica a beleza como a estética, criaram-se úteros artificiais. Mas do ponto de vista ético, ainda que se poderá escolher cor de olhos, cor de cabelos, sem deficiência genética, de forma que não seja um mesodermo, né? O mesodermo está no meio, né? Onde não vai ser nem magrinho, nem mais gordinho, né? Está no meio. Poder escolher o endodermo, que é o magrinho. Mas do ponto de vista ético, até onde isso é válido? Até onde isso é permissivo? Até onde isso é legal? E aí essa mulher, ela falava comigo: pastor, não existe nada mais glorioso, mais bonito do que o que se sente no processo da gestação. Eu disse: você que o diga. Eu falei a ela: eu não tenho como saber, a gente só pode ver de longe e tentar imaginar. Mas ela disse: é glorioso, é grandioso demais. E realmente assim o é. As costelas da mulher, elas são todas bem organizadas, no seu devido lugar, todas fechadas. Mas no processo da gestação, os ossos se dilatam, são capazes de abrirem para hospedar e desenvolver o processo do crescimento do feto, do bebê que está sendo gerado. Isso é grandioso. Isso é antropologia bíblica. Isso é Deus no comando da sua criação. Então, não tem coisa mais gloriosa. Então, quando nós lemos o Gênesis, capítulo número 1, verso 28,
a ação divina concretizada na decisão, façamos o homem à nossa imagem, isso é grandioso demais. Mas quando você lê Gênesis 2, verso 7, aqui a ênfase, ela recai sobre a maneira pela qual Deus criou o homem. Diz, então formou Deus o homem do pó da terra. Qual é a natureza do homem? O homem veio do pó da terra. Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem. Essa é uma ideia de fazer dentro de Deus. Aí quando você lê capítulo 2, verso 7, e formou Deus o homem do pó da terra, aqui transmite a ideia da maneira pela qual Deus fez. Então, Gênesis 1, 26, mostra a decisão de Deus, vamos fazer. Enquanto que Gênesis 2, verso 7, diz a maneira como ele fez. Embora alguns acreditem naquela ideia de um boneco esculpido, o que eu tenho dificuldade para acreditar. E não que não haja beleza. Mestre Aleijadinho trabalhou essas coisas, né? As esculturas. Não que não existe beleza nas esculturas. Mas eu tenho dificuldade para acreditar de um boneco de barro sendo feito por Deus. Eu gosto mais da ideia de o mesmo Deus que diz haja e começa um processo da terra, os animais, das águas, os peixes, obedecendo o comando da sua fala, os ares, as aves. Por que não pegar os elementos químicos presentes no mundo mineral, na terra, na pedra, do mundo líquido, o hidrogênio, o oxigênio. E quando você vê a tabela periódica, lá está, ou lá estão. Os elementos químicos que estão presentes na natureza, você vê na tabela periódica. E quando a ciência estuda o corpo humano, os elementos que estão na tabela periódica estão presentes no corpo humano. Cada um deles, ou uma grande quantidade deles. O que mostra a origem do homem. O que mostra a base do homem. O que mostra que ele foi feito do pó da terra. Essa é uma das maiores provas. Se a ciência busca uma prova de que Deus faz o homem do pó da terra, ou pelo menos essa parte material que nós sentimos, vemos e presenciamos, Deus faz do pó da terra. A coisa funciona, revela a grandeza de Deus, né? A obra-prima de Deus. E aí entra uma outra questão, irmãos. Nós, como forma de estudar, de entendermos, Deus não faz teologia, não faz antropologia, Jesus não faz teologia, não faz antropologia, mas nós fazemos. Como forma de tentar entender a grandeza do que Deus fez. Daí nós pegamos, inclusive, e colocamos o homem como corpo, alma, espírito. Mas Deus, quando olha, ele vê uma coisa só. Deus vê o homem, falando de humano. Deus vê o humano, quando ele olha. A ideia de corpo, alma e espírito é uma forma de estudarmos, de entendermos. Deus olha o humano. Esse humano é um ser completo, de corpo, de alma e de espírito, forma uma coisa só. O ser humano. Os meus 5 sentidos, pelo menos, eu vejo eles muito ligados. Aliás, meus 5 sentidos eu vejo ele muito ligado com a alma. E a alma conectada com o espírito. E aí, partindo da ideia de Platão, do dualismo, depois veio nascer a ideia do dicotomismo, que o homem é apenas corpo e espírito. Ou quando a Bíblia fala que o homem é espírito, também está se referindo a ele como alma. Quando fala que ele é alma, está se referindo a que ele é espírito. No dicotomismo, o homem é corpo e espírito, ou alma. Só isso aqui só. O tricotomismo, que é outra forma de pensar, Scofield pensava muito dentro desse ponto de vista. Irineu, lá no segundo século depois de Cristo, Irineu pensava na ideia do homem como tricotomo. Embora Irineu, ele era meio doido, né? Em um certo ponto. Irineu, um dos pais da igreja, ele acreditava que o ímpio não. O ímpio, ele nasce composto de corpo e alma. Mas quando ele se convertia,
Deus gerava o espírito nele. Nós não cremos assim. Nós cremos que o homem, quando ele é concebido, no ato da fecundação, ali está corpo, alma e espírito presente. Exatamente ali. O homem não nasce para que depois se converter, que ele se converte, o espírito passa a habitá-lo. Lembrando que aqui o espírito, irmão, nós estamos falando do espírito do homem, não é o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo de Deus é uma coisa, é Deus. Isso aqui não é criado. O espírito humano, eu sou espírito, tem um corpo, uma alma, é outra coisa, ok? O espírito humano. Então, esse espírito, essa alma e esse corpo, aos olhos de Deus, é uma coisa só. Agora, ela tem funcionalidades, como bem disse o pastor, ela tem as suas funcionalidades. Ela contribui para o bem-estar deste corpo. É cada peça no seu devido lugar. E aí entra uma outra questão. A morte de Cristo na cruz, ela salva corpo e espírito, corpo, espírito e alma, salva cada um separadamente, salva dois dentre e outro não, porque existe essa ideia, sabia? A morte de Cristo na cruz, a quem ela salva? É a verdade que a morte de Cristo na cruz do Calvário salva o homem no seu todo, porque Deus não divide o homem. Deus enxerga apenas o homem. Então a morte de Cristo na cruz salva ele no todo, inclusive no espírito, porque a concepção de alguns era o quê? Que o espírito, ele é perfeito, de sorte que não precisa ser salvo. Então é salvo na alma e no corpo, e não é assim. Porque o espírito, embora ele é a parte que deve me conectar com Deus, por causa do pecado, ele não está conectado, até que seja reconhecido o que Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Quando o homem reconhece o que Jesus fez na cruz do Calvário, o homem é reconectado, ele é religado. Daí a ideia de religião, religare. Jesus é a verdadeira religião, Hebreus. Jesus é a verdadeira religião. É aquele que nos liga em espírito, conectado à alma, ao corpo, que nos liga a Deus. Efésios 2:1. Ele nos encheu de vida, ou ele nos vivificou. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mortos aonde? No sentido do domínio do pecado no espírito. Então a salvação e a morte de Cristo na cruz do Calvário pelo pecado, a salvação ela acontece no todo. Ela salva o espírito. Ela me salva no presente, me salva do passado e me salva no futuro. A morte de Cristo na cruz do Calvário, esse corpo, para o futuro, ele está salvo. Porque quando nós descemos ao pó da terra com a morte física, na ressurreição dos mortos, esse corpo será refeito novamente, para que complete essa unidade. O homem é uma coisa, é uma unidade trina, para que o espírito e a alma habitem nesse mesmo corpo, na consumação de todas as coisas. Então a salvação ela acontece no futuro para o meu corpo, por causa da ressurreição dele. Acontece no presente para o meu espírito, porque eu estou ligado a partir de agora em Deus, estou conectado com ele, fui vivificado, é um avivamento. E na cruz eu tenho o perdão do meu passado, que é na minha alma, a sede dos sentimentos. Por que eu estou salvo do meu passado? Porque o meu passado é repleto de culpas, de pesares, de dores, de angústias, as crises existenciais. São líderes religiosos que talvez feriam você um dia lá atrás.
São pecados que você cometeu. Quantas pessoas entram dentro da igreja, irmão, cometeram abortos antes de se converter, usaram drogas, se envolveram em crimes, praticaram tudo quanto é tipo de ilícito, se envolveram com ocultismo. Ela poderia viver na igreja com a sua crise existencial, se culpando. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário me resgata, me salva do meu passado. Ou seja, me perdoando, não levando em conta o meu passado e me dando paz na alma em relação ao meu passado, de decisões tomadas que não glorificou o reino de Deus. Eu passo a ter paz na minha alma. Então a salvação na cruz do Calvário, para o homem, para o antropos, para o humano, ela é no sentido passado, para uma alma que se sente culpada, presente, para um espírito desconectado que se conecta, e no futuro, para um corpo que será destruído no pó da terra, mas que há uma garantia de ressurreição para ele, aleluia. Isso é antropologia bíblica, diga glória a Deus por isso, aleluia. Vamos fazer um intervalo? Passou da hora até, né? É porque eu cheguei um pouquinho atrasado, irmão. Aí depois nós só conversaremos mais algumas coisas e finalizamos, ok? A nossa aula de hoje. Então vamos fazer um breve intervalo aí, de 10 minutos.
voltamos aí para o segundo round. Vocês estão de posse de um material, modéstia à parte, falando, irmão, dentro dessa matéria, em tudo, mas é matéria de antropologia, tem muita coisa rica e muito conteúdo. Eu dei uma base legal nesse primeiro capítulo e quero entrar no segundo capítulo, ok? Quero entrar aí no segundo capítulo do nosso livro, A Imagem de Deus no Homem. Até aqui, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? É em todos os sentidos. O batismo, ele é uma declaração de fé diante da sociedade. O batismo, ele é, por assim dizer, nós dizemos que existem 2 sacramentos que a igreja tem, né? Embora o termo sacramento não é muito bem visto nos dias de hoje, mas a igreja tem 2 sacramentos que ela carrega, que é o batismo e a ceia. Seria o batismo ou a ceia. É porque o termo sacramento, ele foi muito usado, inclusive dentro da teologia protestante. Mas com o tempo ele se tornou, para alguns, meio que pejorativo. É igual dizer que sou fundamentalista. Para a sociedade atual, que não serve a Cristo, a teologia, os cristãos fundamentalistas, são gente retrógrada, ultrapassada, que não evoluíram, que não tem um pensamento legal, liberal. Mas foi os fundamentalistas, que foram aqueles teólogos que, quando a teologia liberal entrou varrendo os Estados Unidos, como já tinha feito na Europa, alguns teólogos se posicionaram e começaram a refutar, rejeitar a teologia liberal, colocando uma postura séria dentro dos Estados Unidos na questão teológica. Esses passaram a ser chamados de fundamentalista, como se eles fossem o extremo, o ruim. Mas, na verdade, era o bom. Ok? Foram chamados de fundamentalistas. Então, hoje, quando falam, vocês são fundamentalistas, eu falo, que maravilha, ótimo, para mim. Sim, até o termo religioso virou pejorativo nos dias de hoje. Não, eu entendi o que ele quis. Não se caracteriza o batismo. O batismo, ele é uma porta de entrada, por assim dizer, ou uma declaração diante da sociedade que você decidiu seguir Jesus. Como que é? A igreja primitiva, por exemplo, ela batizava na mesma hora. A pessoa se converteu a Cristo, era batizada. Por quê? Qual era a ideia do batismo? Era uma declaração pública de fé. A pessoa está dizendo, é um ritual de passagem. Eu me arrependi, quero viver uma vida nova, quero viver com Cristo, e eu quero que a sociedade saiba que eu mudei de vida, que eu decidi entregar meus caminhos ao Senhor. E por causa disso, ela descia as águas batismais. Hoje nós ficamos 2, 3 meses preparando uma pessoa, talvez por causa de um cristianismo mais tolerante ao pecado, não sei, se desprovido de uma mensagem mais cristocêntrica, talvez, mais bíblica, que nós temos hoje conversões meio que superficiais, são conversões motivadas pelo que eu ganho, que está muito presente hoje na teologia da prosperidade. Motivado pelo que eu ganho. O que eu vou ganhar se eu aceitar Jesus? Olha, você vai ganhar a restauração do seu casamento, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ter carro, casa, que é a ideia de quando Oral Robert criou a ideia da teologia da prosperidade, venha servir a Deus e ser obediente a Deus, que Ele te recompensa te dando coisas. O pentecostal Oral Robert. Agora, Deus pode te dar coisas? Pode. Ele é todo poderoso. Mas a ideia de ser cristão não é eu vou ser cristão para ganhar coisas. Eu vou ser cristão por causa da eternidade, da minha salvação, por causa do amor que Deus teve para comigo, a ponto de me resgatar. E as outras coisas te serão acrescentadas de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas capacidades.
Porque a todos Deus dá, de acordo com as suas necessidades. Mas tem coisa que o homem recebe de acordo com a sua capacidade. Um foi dado 5 peças de ouro, um foi dado 2 peças de ouro, outro foi dado 1 peça de ouro. A Bíblia diz que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Quem ganha menos, não ganha porque o dono das peças de ouro é injusto. Ganha menos porque se preparou menos, porque se capacitou menos. Então tem ganhos que são pela capacidade. E a Bíblia é tão justa, né? Com aquela ideia de que não tem esse negócio de favoritismo. É mérito, no sentido de coisas nessa terra. Mérito. Não tem como. Você estuda mais, o de cá estuda menos. Ou o de cá não estuda nada e no final ganha o mesmo salário. Não dá para ser comum. Se a própria Bíblia mostra. Um ganhando 5, um ganhando 2, outro ganhando 1. De acordo com o quê? Com seus méritos. Com a sua capacidade. Só a salvação que não é por mérito, irmãos. Salvação é pela graça. Amém? Vamos fazer aí uma análise. O capítulo número 2. A imagem de Deus no homem. O que é que nós vamos olhar aí? As passagens bíblicas importantes sobre a imagem de Deus no homem, concepções da imagem. E aí na concepção das imagens, são pensamentos que foram expostos por teólogos, por pensadores, sobre teólogos pensaram o que é ser a imagem e semelhança de Deus. E aí foi proposta a ideia da imagem substantiva, da imagem relacional e da imagem funcional, ok? E aí, eu já vou fazer uma apresentação da imagem substantiva, relacional e funcional, mas ao mesmo tempo já definindo aí as nossas concepções sobre isso. Então não vou me ater muito a ficar preso ao livro, eu vou só sintetizar aqui a ideia e você vai pegar, ok? Então, por mais que a nossa resposta à pergunta de onde vieram os homens seja importante para compreendermos quem são e o que são os homens, ela nos diz tudo o que precisamos saber. Ainda precisamos saber o que foi que Deus fez surgir quando criou a humanidade. Se investigarmos a descrição bíblica da humanidade, vamos descobrir que as pessoas hoje, na realidade, estão numa condição anormal, estão muito distante, os seres humanos hoje, daquilo pela qual eles foram criados por Deus, para ser e fazer. Então, o verdadeiro homem não é o que encontramos na sociedade humana atual, na sua maneira filosófica de pensar, na sua maneira racional de pensar hoje, o estilo cultural, a vida do humano, como ele está hoje, está muito distante do propósito para o qual Deus o criou, da função que Deus o designou. Está muito distante daquilo que realmente Deus queria para ele. Hoje nós vivemos aqui nessa terra, mas nós vivemos totalmente ou muito aquém daquilo que Deus projetou. O homem isso falando no sentido do homem no contexto geral. Aliás, o homem sem Deus, o homem sem Deus. O homem, a partir do momento que ele se entrega a Cristo, ele começa a se conectar, a voltar ao propósito pelo qual ele foi criado. Mas quando nós falamos da criação humana, nós andamos pelo âmbito da fé. Então tem coisas relacionadas à criação do homem que a Bíblia, ela tem a resposta e o veredito, o decreto final. E nós, como nascidos de novo, nascidos de Cristo, nós cremos. Mas o mundo lá fora, nem sempre eles conseguem crer, acreditar dessa forma. Às vezes o homem natural, o homem natural, ele prefere ser tudo o que o mundo ao seu redor diz, mas não aceita ser aquilo que a Bíblia, aquilo que Deus fala do que ele é. E é perigoso, às vezes, quando até dentro do templo nós, quando reunimos, somos igreja,
E nós, como igreja, é perigoso, nós, como igreja, aceitarmos tudo que o mundo diz que nós somos, ou que nós não somos em Deus, e recusarmos aquilo que Deus diz que nós somos. E você vê isso muito presente no estado emocional do ser que está no templo. Você vê às vezes isso presente na maneira de viver deste ser, quando lá fora ele representa e tem a missão de representar o reino de Deus na sociedade, as maneiras com que ele se comporta, a vergonha que alguns têm de declarar em certas repartições públicas, em certos lugares que estão, de que eles são cristãos. Aquilo que no passado era motivo de orgulho no bom sentido, de honra. Alguém dizer, eu sou cristão. Para alguns hoje tornou meio que motivo de vergonha. Não vou me identificar como cristão. O que pensarão de mim? Irmão, eu quero que isso exploda. O que é que vão pensar de mim? Vulgarizando o termo, eu quero que se lasque. O que é que a sociedade vai pensar de mim? Por onde eu passo, irmão, eu faço questão de que se saiba mesmo que eu sou crente. Que eu sigo, sirvo, amo Deus. E sou apaixonado pelas coisas celestiais. E você se surpreenderia. Ou talvez já tenha se surpreendido, porque, para a glória de Deus, talvez você anda fazendo isso. Você se posiciona como cristão, independente do lugar que você esteja. E faça-o verdadeiramente. Porque é incrível, é maravilhoso, é sobrenatural. E aí, com relação a sermos a imagem e semelhança de Deus, vamos ver aí essa análise bíblica, como que ela formula e ela explica a ideia de sermos a imagem e semelhança de Deus. Várias passagens bíblicas falam da imagem de Deus. E é provável que a mais conhecida seja esta. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí o versículo 26 é a declaração da intenção de Deus. Ele inclui os termos selem e demut, que são traduzidos respectivamente por imagem, que seria o selem, imagem. Existe uma outra palavra para a imagem, que seria, não é selem, seria acho que parém, que dá a ideia como rosto. E não é disso que a Bíblia está tratando. Eu esqueci a palavra agora, daqui a pouco vem a memória. Vem a lembrança, aliás, na memória está, vem a lembrança. Existem duas palavras hebraicas que são parecidas, mas não são sinônimas. Uma dá a ideia de rosto. A outra, que é essa daqui, de semelhança, não está falando de aspecto físico. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o termo empregado aí, a palavra usada aí, selem, imagem, e demut, semelhança, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não está falando de aspecto físico. Quando você estuda sobre a imagem de Deus no homem, existe uma coisa chamada a imagem substancial. A imagem substancial, separa por tópico aí, o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Existe um pensamento teológico da imagem substancial. A imagem substancial é aquela que acredita que o homem tem uma aparência física com Deus, tem uma aparência espiritual, ele é espírito com Deus, e tem uma aparência no campo cognitivo. Tem uma aparência no sentido de ser um ser racional, inteligente, pensante. Então, ser a imagem e semelhança de Deus, dentro da teologia, existe alguns teólogos,
ou a maioria que defende essa ideia da teologia da imagem substancial, é que nós temos um aspecto físico parecido com Deus. Além do aspecto físico, nós temos um aspecto espiritual, nós somos espírito. E além disso, nós temos um aspecto racional. Somos seres inteligentes, dotados com capacidade de pensar, de agir, de tomar decisão. Isso faz parte da nossa personalidade. Nessa imagem substantiva, eu creio em 2 pontos. Eu creio, a partir da palavra selen e demut, eu creio que nós somos a imagem e semelhança substancialmente, no sentido de eu sou espírito, porque eu fui feito dentro de Deus, o Ruach Kadosh, e soprou o espírito, e soprou, se tornou o espírito, e soprou o espírito, o Ruach Kadosh. Eu fui feito dentro de Deus, eu sou espírito, porque Deus é um ser eterno, eu não posso ser eterno, mas eu sou imortal, porque eu fui feito dentro de um ser eterno. Fui colocado nessa substância material que é o meu corpo. Fui colocado nessa substância material que é o meu corpo. E passei a ter faculdades pensantes. Então, quando eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou um ser que eu sou espírito. E além de ser um ser que eu sou espírito, eu sou um ser racional, inteligente. Diferente dos animais, que não sabem que pensam, que não pensam racionalmente. São instintivos apenas. Então aqui eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque eu sou espírito. E sou a imagem e semelhança de Deus, porque eu sou um ser inteligente, racional, com a habilidade de pensar. Isaías 55, verso 8, Deus diz, meus pensamentos não são que nem o de vocês. Ele distingue, ele mostra que ele é superior, que ele é transcendente à criação dele, mas ele mostra que nós pensamos. Então eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque eu sou espírito, sou a imagem e semelhança de Deus, porque eu sou uma pessoa que penso. Sou espírito e penso. Depois existe uma outra coisa que define a imagem e semelhança de Deus, que é o que nós chamamos de imagem funcional. Quando você lê Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, que é espírito, que é com capacidade de pensar, de decidir. Em seguida, no verso 28, ele diz, e que ele domine e governe sobre tudo. Dizendo o quê? O homem foi feito para funcionar. O homem é minha imagem, minha semelhança, quando ele exerce aquilo para o qual ele foi criado. Ele foi criado para funcionar e funcionar bem. Ele foi criado para fazer. Ele foi criado para realizar. Ele foi criado para executar. Tanto que Deus diz em seguida, olha, eu quero que vocês tomem conta do jardim, eu quero que vocês plantem, eu quero que vocês cuidem desse pomar, eu quero que vocês lavrem a terra, eu quero que vocês vivam dela, que vocês colham. Deus está dizendo, eu fiz você para serem funcionais. Quando o ser humano entra no campo do comodismo, da procrastinação, quando ele decai no seu humor, que é a depressão, normalmente ele fica inerte, não quer fazer nada. Uns comem demais, outros não querem comer nada. A pessoa fica reclusa, se tranca no seu quarto, ela se fecha no seu mundo. Ela começa a viver chorando, desesperada, angustiada sempre. Ela está deixando de ser aquele ser funcional, a imagem e semelhança de Deus. Observa que a depressão, ela consegue paralisar o ser humano. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que isso não é o padrão de vida que Deus quer para nós, para mim nem para você. Eu não estou sendo funcional. A imagem e semelhança de Deus foi feita para funcionar. Deus diz, domine e governe sobre tudo. Domine e governe sobre tudo. Então, na esfera espiritual cristã, como eclésia, você tem que administrar, você tem que governar, você tem que cuidar, você tem que liderar. Então você tem que ganhar alma, você tem que ser produtivo. Aliás, no jardim era isso. Seja produtivo. Deus, Adão, cuida do jardim. Que a mulher, você, além de ser ajudadora, está lado a lado, você vai ser produtiva.
Você terá filhos. Então, eu sou a imagem e semelhança de Deus nesses dois sentidos. Eu sou a imagem e semelhança de Deus quando eu entendo que eu sou um espírito, eu sou imortal. Quando eu entendo que eu sou um ser pensante. E quando eu entendo que eu sou um ser que funciono, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Agora, quando Adão e Eva pecou, os que vêm depois dele continuam sendo imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? O que você acha? O ímpio é a imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Após o pecado de Adão e Eva, você acha que é ou não? Existe uma continuidade? Com relação à imagem e semelhança? O homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Hã? Alguns sim, alguns não? A imagem e semelhança de Deus continua. O homem continua sendo espírito, o homem continua sendo pensante, e o homem continua funcionando. Ele só não está vivendo. Por isso que eu disse no início que o homem atual está bem distante do propósito pelo qual ele foi criado. Por quê? Porque além de pensar, de ser espírito e funcionar, dentro dessa funcionalidade, uma das coisas está seguir, servir, amar, adorar e representar esse reino na terra. Viver essa comunhão com o eterno. E isso o homem não vive a pleno contento nos dias de hoje. Mas o ímpio, em teologia, nós entendemos que ele permanece sendo a imagem e semelhança de Deus. Porém, todavia, não na sua forma plena. Nem o ímpio e nem nós. Nós, ao entregarmos-nos a Cristo, essa imagem e semelhança de Deus, que nós somos espírito, somos funcionais e racionais, ela está atuante, está acontecendo, mas nós estamos sendo trabalhada essa imagem, melhorada a cada dia. E só no arrebatamento da igreja, Filipenses 1,6, se é que em vós foi o Espírito Santo que começou a boa obra, Efésios 4,13, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Filipenses 1,6, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. E nós encerramos aqui dizendo, Efésios 4,13, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. E isso será no arrebatamento, ou no juízo, ou na ressurreição final, na ressurreição dos mortos, que é onde entra a ideia do material substituído por uma nova natureza. Um corpo que a doença, a morte, não terá poder sobre ele. Esse corpo material, com esse espírito e essa alma perfeita em Deus, vão concluir a sua missão e propósito. Viver para a glória de Deus. E aí seremos, na sua forma mais plena, o que nós chamamos da imagem e semelhança de Deus. Onde todas as perguntas serão, ou todas as respostas nós teremos, todas as perguntas serão sanadas para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Oi? Não, nós não precisamos lutar pela salvação. Na verdade, quem precisava lutar para nós sermos salvos foi Jesus. Ele já lutou na cruz do Calvário. Aonde? Tá. Imagem e semelhança nós já somos. Só não somos na forma plena. Isso. Na sua plenitude vai ser no arrebatamento. O que nós precisamos fazer é perseverar. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Tudo que precisa para sermos salvos já foi realizado. Isso é graça. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Tudo que precisava ser feito para sermos salvos foi feito na cruz do Calvário. O que nós precisamos é apenas
perseverar. E o ato da perseverança, até isso, Deus nos entregou tudo, Deus nos deu tudo. Deus nos deu a Bíblia, Deus nos deu o poder da oração, Deus nos deu o conhecimento, Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu tudo para que nós vamos. Olha o que é a graça, Deus entrega tudo. Para você perseverar e viver a forma plena da imagem e semelhança de Deus, Deus te deu tudo. Deus te deu uma Bíblia, Deus te deu o tempo, Deus te deu a vida, Deus te deu sabedoria, deu o Espírito Santo, deu a comunhão com os irmãos, a koinonia. Deus deu tudo para você. Então não há nada que o homem possa fazer. O homem só precisa acessar tudo que deu. Vamos colocar de pés, por favor? Tá aqui, ó, um litro de água. Toda vez que eu vou pregar, eu tenho um copo de água, eu tenho uma garrafa de água. Tá aqui, é meu. Me entregaram, mas às vezes eu não acesso. Porque uma coisa é eu ter, outra coisa é eu acessar. Ter é uma coisa, acessar é outra. Tudo que eu preciso para ser salvo já me foi dado, eu só preciso acessar, vivenciar isso. E aí quando você descobre isso, você chega ao nível de maturidade, você entende que não vai ser os defeitos dos irmãos, os pecados, os erros dos irmãos, as falhas de ninguém que vai afastar você de Cristo. Você vai permanecer na presença até o fim. Amém?